Irmãos, nós estamos dando início aqui à lição número 9, mas antes eu esqueci de justificar os hinos, né, que nós cantamos hoje, dos sugeridos nós só cantamos 304, cantamos o número 118, porque fala da esperança de nós vermos Jesus face a face, glorioso, assim como Elias e Moisés viram, e Pedro, João e Tiago viram Jesus glorioso no monte da transfiguração, que ali é uma antecipação da glória que nós veremos. E não se esquecendo que o próprio João disse, né, que a nossa esperança é que um dia o veremos, seremos semelhantes, seremos como ele é. João já tinha tido uma antecipaçãozinha ali. Quando escreveu a carta, ele não tinha visto Jesus de novo, porque ele ainda teve o direito de ver Jesus de novo ainda lá no Apocalipse. E o hino 423, que é a última estrofe, fala da transfiguração, né? Fala do Tabor, o Monte Tabor, que tradicionalmente é considerado o Monte da Transfiguração, e diz que é esplendor, transfiguração. Então, é um hino que fala de transfiguração. Então, se ele vai falar de transfiguração, tem que cantar esse hino, não é? Eu não sei porque, às vezes, não entendo. No próximo trimestre, nós vamos estudar a família cristã no século XXI. Já está à venda a revista, não é? Hoje, nós até já gravamos algumas pré-aulas. Então, aqui está essa revista, tem uma porta aqui. O que será essa porta? Esta chave, este chaveiro, é só na lição, não é? Então, os irmãos adquiram. Nós vamos estudar sobre a família, né? Lembrando as lições: família, criação de Deus, o casamento bíblico, as bases do casamento cristão, a família sob ataque, conflitos na família, a infidelidade conjugal, o divórcio, educação cristã, responsabilidade dos pais, a família e a sexualidade, a necessidade e a urgência do culto doméstico, a família e a escola dominical, a família e a igreja, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós ainda não decidimos sobre apêndice. Provavelmente haverá um apêndice sobre namoro, noivado e casamento. Eu acho que é um assunto que deveria estar aqui, mas ainda não decidi. Futuro aí nos anos. Posso aproveitar em si? Pode. Nós fizemos aquela análise do trimestre e eu gravei 10 e trouxe aqui hoje. Pois é. No site aí os irmãos já veem a abordagem do trimestre. Já foi publicado essa semana. O pastor José Serafim, que é um especialista em família. Esse trimestre que vem aí, irmãos, eu deveria ficar calado. Porque eu tenho 2 especialistas de família aqui. O nosso evangelista, o Alexandre, que inclusive é um dos principais aqui responsáveis do curso Casados para Sempre aqui na igreja, e o pastor José Serafim, que já tem até um livro sobre família prontinho. Ele só precisa de dinheiro para publicar. Eu achei um irmão do Belém que vai estar me ajudando a formar aquele tipo de livro de bolso. Ah, que bom. Ele teve na minha casa ontem. Então já vai até sair o livro durante o trimestre, não é? E então nós teremos aí muita coisa para ser falado sobre esse assunto que é importantíssimo, né? É um dos graves problemas da igreja hoje. Mas vamos voltar para o nosso trimestre. Vamos terminar o bloco do estudo de Elias. Hoje nós terminamos o primeiro bloco, né? Elias, Eliseu, o ministério de poder para toda a igreja. Nós já falamos um pouco de Eliseu semana passada, porque falamos da sucessão de Elias, mas hoje nós vamos falar de Elias, pelo menos na última vez em que nominalmente ele aparece na Bíblia. Há uma discussão lá no livro do Apocalipse, aparece, não aparece, mas aqui nominalmente, explicitamente, Elias está no Monte da Transfiguração. Por que Elias aparece no Monte da Transfiguração? O Monte da Transfiguração é um episódio, a transfiguração de Jesus, é um episódio do ministério terreno de Jesus. Elias já estava no céu, mas ele vem junto com Moisés e aparece lá no Monte da Transfiguração. A tradição diz que é o Monte Tabor, que fica perto ali de Cesareia de Filipe, na cordilheira ali, onde também está o Monte Hermon, o Monte Carmelo, aquela cadeia montanhosa da Palestina. Mas a Bíblia não diz qual é o monte, né? Então, fica a tradição. Então amanhã, quando você falar no Monte Tabor,
o aluno vai perguntar, mas onde está escrito que está bom? Não está escrito. Né? Mas é a tradição quem diz, presume-se que seja o Monte Tabor. E os 3 evangelhos sinóticos falam da transfiguração. Isso mostra a importância desse evento, desse episódio. Os eventos mais importantes do ministério de Jesus são descritos nos 3 evangelhos sinóticos. Não são muitos. O próprio nascimento de Jesus não é descrito nos 3 evangelhos sinóticos. Só em Mateus e Lucas. Marcos não fala do nascimento de Jesus. Mas a morte de Jesus e a sua ressurreição, todos eles falam. Inclusive também no evangelho de João. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles são chamados sinóticos? Porque eles fazem um resumo da vida de Jesus sobre a face da terra. O evangelho de João tem outro objetivo. O evangelho de João não tem o objetivo de mostrar os episódios do ministério terreno de Jesus. O próprio João, no final do seu evangelho, diz que o que ele relatou era suficiente para que nós crêssemos que Jesus era o Filho de Deus. E crendo nele, tivéssemos vida no seu nome. Então o objetivo do evangelho de João é diferente. É diferente. Mas, no evangelho de João, é que nós vemos a figura do Cristo, né? Do Filho de Deus, né? A divindade de Jesus, a deidade de Jesus, o caráter messiânico de Jesus é apresentado em João de uma forma mais profunda. Por isso que a forma mais comum de se evangelizar é mandando as pessoas lerem o evangelho de João. Porque esse foi o objetivo mesmo do evangelho de João. Na nossa lição, nós vamos falar a respeito da transfiguração, do seu significado, da sua razão de ser, mas não podemos esquecer o Elias. Né? O Elias ele é um coadjuvante, mas a nossa lição está falando de Elias. Então, lógico que na transfiguração o personagem principal é Jesus. Nós vamos estudar por que Jesus se transfigurou, qual o significado daquilo, mas não podemos esquecer do Elias. Não é? Porque esse é o tema do nosso trimestre. Na verdade, eu coloquei aqui no esboço que no Monte da Transfiguração vemos que o objetivo do ministério de Elias concretiza-se em Cristo Jesus. Então, é no Monte da Transfiguração que Elias vê de uma forma cabal o fim do seu ministério. Qual ministério? O ministério da restauração espiritual de Israel. Ele foi levantado por Deus para restaurar Israel espiritualmente. Nós já vimos semana passada, o pastor Serafim nos ensinou que Elias precisou ter mudado a sua mente para ele entender qual era o objetivo do seu ministério e para entender que o seu ministério superaria a sua própria pessoa. E isso ele entendeu no Monte Horebe. Tanto que dali ele saiu já para pegar Eliseu e colocar no seu lugar, preparado. Mas ele só conceberia na sua plenitude, ele só veria com, eu ia usar uma expressão da minha finada mãe, com os próprios olhos que a terra de comer, mas os olhos dele a terra não comeu, então não pode servir para Elias essa expressão. Mas ele só entendeu, percebeu a realidade do cumprimento do seu ministério no Monte da Transfiguração. Mas antes vamos para o hino. Esqueci de terminar. Aleluia. Eu faço para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A
minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconda o rosto para que vejam tua face em mim. Debaixo de tuas asas
tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. A experiência que o sumo sacerdote tinha no Santo dos Santos, e só ele podia desfrutar uma vez ao ano, foi que Pedro, Tiago e João tiveram, muito superior lá no Monte da Transfiguração. O relato da transfiguração de Jesus no Evangelho segundo escreveu Mateus, que é a base do nossa leitura bíblica em classe, mas nós já dissemos que todos os evangelhos sinóticos falam a respeito dela. Começa em Mateus 17:1 com a seguinte locução adverbial de tempo: 6 dias depois. 6 dias depois. Pode mudar. 6 dias depois do quê? 6 dias depois do quê? Da confissão de Pedro. A gente precisa abrir a Bíblia para entender Mateus 17. A gente tem que ir para Mateus 16. Em Mateus 16, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí, os discípulos disseram: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Guarda bem isso, daqui a pouco a gente vai dizer por que achavam que ele era Elias. Outros dizem outros profetas. Isso já nos mostra primeiro, irmãos, que Jesus tinha bom testemunho. Ninguém disse: uns acham que tu és Saul, uns acham que tu és Acabe. Não. Só gente boa. João Batista, Jeremias, Elias, ou qualquer dos profetas. O que andam dizendo por aí de você? Será que quando fala assim, ele é crente, ele fala em vez de ser Beelzebub? Alguém que conhece um pouco de Bíblia diz assim: esse aí é Judas Iscariotes, é traidor. O outro diz: esse é Pedro, vive negando Jesus. O que andam dizendo a seu respeito? Hein? Pode dizer: é Jacó, enganador. Como é que é? O que andam falando a seu respeito? Jesus não, Jesus tinha um ótimo testemunho. O povo que o rejeitou considerava ele como alguns profetas. Mas Jesus perguntou: e vocês? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro, tomando a palavra, disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Irmãos, é nesse momento que parece que chegou a senha para Jesus. Parece que Jesus tinha uma vida de oração. O Espírito Santo tinha dito assim: olha, enquanto Deus não revelar, o Pai não revelar para algum dos seus discípulos que você é o Messias, você não diga para que o Messias veio. Jesus aguardava. Aí Pedro foi usado por Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus imediatamente vira para Pedro e diz: não te revelou a carne nem o sangue. Não é a sua inteligência, não, Pedro. Não é a sua habilidade, seu conhecimento. Não. Isso que você falou de mim agora veio direto do Pai. O Pai te revelou. Pois eu te digo que tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era a senha que Jesus esperava. Jesus, o dia que o Pai revelar para um dos meus discípulos que eu
sou o Messias, aí eu revelo a igreja. A primeira coisa que Jesus revelou foi a igreja. A realidade da igreja. Este novo povo que surgiria congregando judeus e gentios através do sangue de Cristo. Era a primeira coisa que seria revelada. O Pai revelou que eu sou o Messias, então o Messias revela a igreja. Igreja fundada sobre a pedra que é Jesus. A cadeira de Pedro está vazia. A cadeira de Pedro está vazia desde as 20 horas do dia 28 de fevereiro. Mas a igreja não está fundada em Pedro. Mas Pedro nunca foi nessa cadeira. Ele vai saber só. Cadeira de Pedro está vazia, mas a igreja é fundada em Jesus, não é em Pedro. E a cadeira de Jesus está ocupada. Amém. Está ali eternamente ocupada à direita do Pai. Mas Jesus revela a igreja. E segunda coisa que Jesus revela, Jesus revela a sua paixão, morte e ressurreição. Vocês disseram que eu sou o Messias, pois eu digo que o Messias edificará a igreja, mas antes de edificar a igreja, ele deve sofrer, morrer e vai ressuscitar. Esta notícia deixou Pedro abismado. De jeito nenhum. O Pai me revelou que ele é o Messias. Se ele é o Messias, ele é aquele que vai nos libertar. É aquele que vai instaurar o seu reino. As profecias dizem a respeito do Messias. Aquele que vai instaurar uma era de paz. Aquele que transformará Israel no centro do mundo, no dominador do mundo. Aquele que irá trazer a natureza, a paz, onde lobo e cordeiro pastarão juntos. Está tudo escrito a respeito do Messias. O Messias é o grande libertador. Nós vamos ser libertos do jugo de Roma. Nós vamos ser libertos desta opressão. Nós iremos dominar todas as nações. Todas as nações virão adorar a Deus. Israel será a nação sacerdotal. Como é que ele disse que vai sofrer, morrer e ressuscitar? Isso não deve nem entender essa história de ressuscitar. Que história é essa? Não faz sentido. Eita, no último dia só que vai ter a ressurreição? Que história é essa? Que Messias é esse? Não, Jesus está enganado. E o Pai me revelou que ele é o Messias, e ele está falando de morte, ressurreição, paixão. De jeito nenhum. E chegou, Senhor, vem aqui de lado aqui, eu preciso conversar com o senhor está meio com a cabeça virada aí. O senhor é o Messias. Messias é o libertador. O senhor sabe que eu já sou bom de espada aqui, de briga e tal. Dizem alguns estudiosos que Pedro era zelote antes, né? Guerrilheiro. Não, o senhor é o Messias, o Pai revelou. O senhor tem que seguir o seu rumo. Tem pena de ti, tem compaixão de ti. Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás, que não conheces que só conhece as coisas que são dos homens, mas não as coisas de Deus. E aí, tem muita gente que diz: mas como é possível? Pedro, no mesmo dia que ele teve a revelação de Deus, ele deixou a boca dele ser usada por Satanás. É isso aí, ele não estava endemoniado. Jesus, se ele tivesse endemoniado, Jesus tinha expulsado o demônio. Ele só disse: para trás de mim. Satanás foi lá e cochichou no ouvido de Pedro, e Pedro repetiu. Por quê, irmãos? Porque quando a gente começa a seguir a lógica humana, a mentalidade humana, o diabo vem e faz a gente afrontar, irmãos. Porque ele conhece as coisas que são dos homens. Ele sabe como os homens pensam. Ele sabe como os homens raciocinam. E na lógica humana,
ele nos leva a um caminho contrário ao de Deus. Mas Deus mandou Satanás embora, não é? E Pedro ficou assim. E aí Jesus olhou e viu aqueles seus 3 discípulos mais íntimos, mais próximos. Por que eles eram os mais íntimos, mais próximos? Porque Jesus privilegiava? Não. Porque Jesus estava preparando os discípulos para a obra do Evangelho. E ele sabia que aqueles 3 homens tinham papéis importantíssimos na obra do Evangelho. Tiago ia ser o primeiro a ser morto. O primeiro apóstolo a ser morto. O primeiro mártir foi Estevão, mas Estevão era diácono. Ele não era apóstolo. O primeiro apóstolo a ser morto por causa do Evangelho foi Tiago. E para ele ser o primeiro mártir, o primeiro apóstolo a ser morto por causa do Evangelho, ele tinha que ser uma coluna da igreja. Tinha que ser alguém com maior preparação. Segundo, Pedro, ele tinha um primado. Cuide bem, ele tinha um primado, ele não tinha um papado. Ele tinha um primado. Primado é diferente de papado. Primado é aquele que é o primeiro. Quando Deus revelou a Pedro que Jesus era o Messias, Deus também já deu uma senha para Jesus. É esse aí que vai pregar o Evangelho primeiro para os gentios, para os judeus, e vai pregar o Evangelho primeiro para os gentios. O primado de Pedro é isso. Ele foi o primeiro a ter a revelação de que Jesus era o Messias. Então ele recebeu um dever. Ele tinha que ser o primeiro a falar que Jesus era o Messias para os judeus. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Quem pregou? Pedro. Então, Pedro foi o primeiro a pregar o Evangelho para os judeus, no dia de Pentecostes. E Pedro foi o primeiro a pregar o Evangelho para os gentios, lá na casa de Cornélio. Os judeus até ficaram admirados. Houve toda aquela discussão na igreja de Jerusalém. Foi meio amarrado, assim, meio empurrado lá para a casa de Cornélio, mas foi e pregou. E Jesus confirmou batizando com o Espírito Santo aquelas pessoas lá da família de Cornélio, os criados de Cornélio ali, e ele acabou batizando ali. Então, o Evangelho é a porta. E aí é que tem as famosas chaves, estas chaves que vocês veem ali no brasão do Vaticano, aquelas chaves de Pedro. Ele abriu. Ele não é a chave para abrir o céu para o povo entrar, como o povo fala por aí, não. Ele abriu a porta do Evangelho para os judeus e abriu a porta do Evangelho para os gentios. É aí que está o primado de Pedro. Pois não, pastor, nosso microfonista. Hoje aí. Cadê o Natanael? O Natanael é ágil. Cadê o Natanael? Obrigado. Tá aí, o microfone aí. Você tem que ficar com o microfone, né? Você tem toda a força da juventude. Fala. Irmão, eu não sei se está no seu cronograma. Eu li em casa, mas parece que eu não achei esse detalhe. E não sei se está no seu cronograma de comentário. Mas eu acho que me parece que é interessante logo no início. Porque Lucas dá alguns detalhes que Mateus e Marcos não fornecem, não é? Mateus fala 6 dias, Lucas fala 8. Fala quase 8. Né? Quase 8. É quase 8. É. Que não tem problema. 6 é quase 8. E no último versículo, Lucas no 9:27, é que Jesus afirmou que daqui entre vocês tem alguns que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo na sua glória. Foi este acontecimento. Foi esse acontecimento, exatamente. E se cumpriu, ou seja, depois ou quase 8 dias. Quase 8 dias. Mas me parece que a diferença é que Mateus escreveu para o judeu, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Pode estar aí a diferença. Pode estar aí, é uma questão de contagem de tempo. Então, irmãos, vejam bem. O que nós notamos aí? Nós notamos que Pedro tinha uma ideia de um Messias terreno, libertador, político. E ele não podia pregar o Evangelho em primeiro lugar com essa ideia.
Jesus tinha que falar, esse moço precisa aprender um pouquinho. Assim como o pastor Serafim disse que Elias tinha que ter mudado a cabeça dele, Pedro também tinha que mudar a cabeça dele. E João? João tinha sido escolhido para ser o último a morrer, para ser aquele que segurasse aí a peteca, né, como dizem, até o fim da era apostólica, para ter a revelação do Apocalipse. E ele não poderia ter a revelação do Apocalipse sem saber quem era o Messias. E Pedro, Tiago e João, irmãos, também tinham a mesma ideia de Pedro. Como que a gente pode entender? A gente pode entender, irmãos, por 2 episódios que aconteceram com Tiago e João, que eram os 2 irmãos, os filhos de Zebedeu, os pescadores, durante o ministério de Jesus. Um dia Jesus estava passando por Samaria, teve fome e foi pedir pão na cidade, e os samaritanos, percebendo que ele estava indo para Jerusalém, que ele era judeu, negaram pão para Jesus. E Jesus saiu da cidade, simplesmente. Tiago e João olharam para Jesus e falaram: se o senhor quiser, nós vamos pedir a Deus, e vai cair fogo do céu e vai consumir a cidade. O senhor é o Messias. Eles afrontaram o Messias. Então nós vamos fazer aqui como Elias. Como disse que Elias vem antes do Messias, nós já vamos fazer o papel de Elias aqui, pedir fogo do céu que vai consumir a cidade toda. Nós sabemos que tu és o Messias, e antes do Messias vem Elias. Então nós vamos fazer a vez do Elias aqui e vai consumir. Jesus olhou para eles e disse assim: meus filhos, o meu espírito é outro. Vocês têm um espírito de destruição, mas o meu espírito eu vim para salvar o mundo. Nada disso. Vocês não sabem que espírito eu sou. Isso mostra a ideia que Tiago e João tinham do Messias. Mas tem um outro episódio. Começaram a discutir entre eles quem era o maior. Já estavam dividindo os cargos. Os discípulos parecidos políticos brasileiros, já dividindo os cargos. Vamos ficar com esse ministério, vamos ficar com aquele, vamos ficar com ele. Eles já estavam ali brigando. E Jesus chegou e falou: o que vocês estão falando aí? Porque essas coisas, irmãos, sempre é feita longe de Jesus. Luta pelo poder é sempre feita longe de Jesus. E Jesus perguntou: o que vocês estão falando aí? Aí eles começaram e tal. Tiago e João, claro, não. Aí todo mundo parou. Eles falaram: nós paramos, mas nós temos um trunfo. Nós temos um trunfo. A nossa mãe, Jesus gosta muito da nossa mãe. Aí chegaram lá, já tinha pistolão naquele tempo. Então chegaram para a mãe e disseram: olha, faz um pedido lá e tal. Aí a mãe dele chegou para Jesus: Senhor, olha, eu gostaria de fazer um pedido. Pois não, olha, eu queria que, como o senhor assumiu o reino, só quero uma coisa: quando o senhor assumiu o reino, coloca o meu filho, um dos filhos à direita, outro à esquerda. Eu não vou privilegiar nenhum dos dois. Tem 2 lugares, um em cada trono, só põe um à direita, o outro à esquerda. Está resolvido. Porque a ideia de Tiago e João era do Messias político, do Messias rei, do Messias com poder. Então, tanto Pedro quanto Tiago e João tinham essa ideia messiânica distorcida, que é a ideia que os judeus têm até hoje. Por isso que eles não receberam a Jesus. E é por isso que Jesus disse: não, agora que eles sabem que eu sou o Messias, eu tenho que mostrar para eles quem é o Messias. Quem é o Messias? Não é quem eles estão pensando. Não é um líder político. É alguém que tem de vir, padecer, morrer e ressuscitar. E alguém que é muito mais glorioso do que um rei terreno. Alguém que é muito superior a uma autoridade governamental, a um imperador. César não chega aos pés de quem é o Messias. É por isso que Jesus vai ao monte para se transfigurar. Achou aí esse slide aí? Né? Pode virar aí.
Eu já disse que o monte é o Monte Tabor. Eu já vi que o monte é o Monte Tabor, né? A tradição diz que é o Monte Tabor. Pode vir. Bom, eles subiram ao monte para fazer o quê? Lucas, que é mais pormenorizado, os irmãos sabem que Lucas, ele é médico, ele é um cientista, ele é um pesquisador, então ele conta as coisas com mais minúcias, não é? Lá no capítulo 9 de Lucas. E Marcos também fala a respeito da transfiguração no capítulo 9 também. Então é o capítulo 17 de Mateus e os capítulos 9, tanto de Marcos quanto de Lucas. Como já foi dito aqui pelo pastor José Serafim, Lucas diz que foi quase 8 dias depois dessas palavras. Marcos, que não costuma falar de período de tempo, ele cita 6 dias depois também. Então os irmãos veem que a transfiguração, não se pode entender a transfiguração sem a revelação de Jesus como Messias por parte de Pedro, sem a confissão de Pedro e sem a revelação de Jesus da igreja e da sua paixão, morte e ressurreição. São coisas que estão interrelacionadas. Transfiguração não é uma gratuita demonstração da glória de Deus, não. É uma demonstração da glória de Deus que tem uma finalidade didática, de mostrar quem é o Messias e o que está destinado à igreja que crê no Messias. Lá em Lucas, como eu disse para os irmãos, e eu vou pedir para o nosso irmão Clóvis ler para nós, Lucas capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Isso. Ele subiu ao monte para fazer o quê? Ele foi orar. Os defensores da oração no monte estão todos felizes. Está vendo? Jesus subia no monte para orar. Por isso que eu subo no monte para orar. Jesus subia no monte para orar, porque era um lugar retirado. E ele queria ter um lugar retirado. Se ele fosse ficar numa cidade, numa casa, já enchia a casa, já enchia a cidade. Se ele ficasse no deserto, o povo não saía de lá, né? O povo ficou até sem comer para ouvi-lo. E ele precisava ter um local de intimidade com Deus. Lá na Palestina era um monte. Mas ele não mandou a gente orar no monte. Se você quer orar no monte para imitar Jesus, você está desobedecendo a Jesus. Porque Jesus disse assim, Mateus capítulo 6. Versículo 6. Mateus 6. E 6, vamos pedir para nosso irmão aqui. Passa 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Ele mandou subir ao monte? Não, vai ver que tem alguma Bíblia errada então por aí, né? Ele mandou entrar no aposento, num lugar de intimidade, num lugar escondido. Você precisa ter um momento de intimidade com Deus, um lugar sossegado. Mas não é um monte, não. Jesus subiu ao monte porque era um lugar que ele tinha, já que ele não tinha casa. A Bíblia diz que, quando falaram assim, eu quero ir na tua casa, Jesus disse, olha, as raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E se fosse no monte, é verdade que Jesus morreu orando no monte, mas estava na cruz. Era no Monte Calvário. Pois não, não precisa. Ele ia na casa de Pedro. E na casa de Pedro ele não podia ter a intimidade, quer dizer, ele respeitava a casa do povo. Ele respeitava a casa das pessoas. Exatamente. Então, irmãos, cuidado. Muito cuidado. Então, esse negócio de história de monte, e Jesus
Pode dizer que é um versículo isolado? Não tem doutrina em versículo isolado? Vamos ler lá, João capítulo 4, versículo 21 a 23. Até 24. Vamos subir para o pastor Serafim Teixeira ler para nós. João 4, de 21 a 24. Disse-lhes Jesus: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Até o 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então Jesus falou para não orar no monte, nem nesse monte. Se fosse no monte, ele ia dizer: não, tem que orar aqui no monte mesmo, né? É aqui no monte. Pode até orar lá em Jerusalém, também tem um monte, lá está o templo, mas tem que ser no monte. Não, Jesus não disse isso. Ele disse: a hora vem e agora é. A partir de agora, Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em... Se você precisa ir ao monte para adorar a Deus, então você não é um verdadeiro adorador. É pecado ir ao monte orar? Não é pecado ir ao monte orar. Agora é pecado achar que Deus só te ouve no monte. Aí é pecado. O nosso irmão lá que está levantando a mão. Graças a Deus. Ele não citou aí sobre lugar de ter que adorar no monte e tudo, né? Talvez porque no monte aconteceu vários, Monte Gerizim, Monte Ebal, Monte da Transfiguração, Satanás negou Jesus está tentando no alto monte, tudo. Veja bem, isso que o irmão citou é uma coisa interessante, uma coisa gloriosa. Sobre entre no seu quarto, fecha a porta e olha, veja bem, no ano foi 2003, 2004. Eu me atrapalhado com umas dívidas aí. E eu devia para a Caixa Econômica Estadual, que hoje já não é mais, né, mudou, né? Eu devia para a Caixa Econômica Estadual R$2.900, eu devia. Só que os juros, com os juros, chegou a 11 mil e poucos reais essa dívida minha. Não tinha como pagar, realmente, né? Aí um dia, angustiado assim, eu lembrei dessa passagem. Entra no teu quarto e entrei no meu quarto. Não foi um minuto, eu orei, dobrei os joelhos e orei. E disse: Senhor, né? Na tua palavra diz, né? Eu que entrasse no quarto, eu estou numa situação angustiante, né? Orei, num minuto eu orei. E o Senhor me deu uma resposta sobre isso. Muito bem. Quando foi uma semana depois, eu estava num culto no lar. E de repente, o pregador, ele disse assim, eu senti que falou comigo, que Deus ia me tirar dessa copa. Vai ter lá que os leões pegando Daniel. Eu falei, é um sinal de Deus, que ele vai me tirar dessa copa. Uma semana depois. Quando foi outra semana depois, assim, 14 dias, eu estava em casa, aí tocou o telefone. Aí eu fui atender. O senhor Perivaldo Venâncio José, eu falei, sou eu mesmo. Olha, acontece o seguinte, o senhor tem uma dívida aqui para conosco aqui, e eu, sabe aquele de promoção, coisa? Se você vier pagar no prazo, não sei se era 5 dias, você vai pagar só o que você deve, R$2.900. É o que eu tinha, já guardar, você vai pagar. Funcionou a oração no quarto. Amém? Amém. Nossa, Deus lembrou do seu tempo. Está aí hoje, está aí. Os irmãos tiverem que pagar mensalidade, está aí. Se quiser comprar o DVD da abordagem do trimestre, desse trimestre, está aí também. O irmão Vinícius, o irmão Edson também. E o irmão Edson e o Vinícius também. Pois não, irmão Naman? Irmão Caramuru, eu ia num monte com um pastor, um amigo meu, quando o pessoal tocava os pandeiros, cada um pegava uma irmã para dançar, né? E o pastor perdeu a esposa dele no monte. O monte, não é o monte, tá, pelo jeito é no monte do forró. Então vamos lá, nós vamos continuar aí. Então eles foram orar, Jesus foi orar, e os discípulos foram orar com ele. Quando ele convidava Pedro, Tiago e João, ele convidava Pedro, Tiago e João para... Lá no Getsemane foi a mesma coisa. Ele chamou Pedro, Tiago e João para
Irmãos, ele chamou para eles o verem glorificado, mas ele também o chamou para eles o ver angustiado. O que eles aprenderam lá no Monte da Transfiguração, eles viram, confirmou-se no Getsemane. Então, nós temos que aprender isso. Você sempre quer estar no Monte Tabor, mas quem vai para o Monte Tabor também vai para o Jardim de Getsemane. Tenha certeza disso. Quem vê a glória de Deus, também vê a angústia de servir a Deus, de fazer a vontade do Senhor. E aí então eles foram orar. E, irmãos, se você, quando está orando, acaba dormindo, horário de madrugada, né? Às vezes você... O ano passado a gente viu aqui o pastor Eliezer Lira, ele no estudo que deu muito bom, não lembro, né? Ele estava aqui, ele deu um estudo muito bom, e ele disse que ele foi orar, todo animado para orar, a noite inteira para Jesus. Quando ele acordou, ele orou acho que uns 10 minutos e dormiu de joelho. Não é? E ele falou, e Jesus é tão bom que ele não levou em conta o meu sono, não ouviu minha oração. Não é? E eu fiquei lá orando, só o joelho orando e eu dormindo. Então, irmãos, isso aí, quando acontecer com você, não fique triste. O Pedro se ajoelha do mesmo jeito. Do jeito que eles dormiram também. E Jesus ia lá, tinha que acordar lá. E aconteceu com eles aqui. A Bíblia diz que eles estavam carregados de sono. Tudo indica que Jesus orou à noite. De todas as orações mencionadas em Lucas, Lucas é chamado do Evangelho da oração. Porque sempre Jesus, quase sempre Jesus é apresentado orando. E como Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, como filho do homem, isso mostra para nós que a nossa perfeição, nosso aperfeiçoamento depende da oração. Pastor, eu preciso tranquilizar os internautas aqui, porque não param de surgir perguntas. Eu sei que o senhor vai chegar lá. Mas pode. Eu vou me adiantar nas perguntas. Pode. Alguns estão perguntando por que Jesus pediu segredos sobre, né, o caso da transfiguração. Isso a gente vai falar no fim. Isso. Também estão perguntando aqui se era Elias e Moisés mesmo. Vamos chegar lá. Né? E também estão perguntando se foi realmente uma visão, né? Foi uma visão ou se eles estavam lá mesmo, né? E como que eles reconheceram que era Elias? Vamos chegar lá. Então estão muitos perguntando. A gente já chega lá. Então Jesus foi orar. E orando, levou os discípulos, porque ele já sabia que isso ia acontecer, a transfiguração, porque tinha um objetivo para eles. E então, ele começou a orar. E os discípulos começaram a roncar, né? Ele um pouquinho de velho. Ele orou, e aí eles começaram. Só que Jesus, enquanto estava orando, a Bíblia diz que ele se transfigurou. A expressão transfigurar, que no grego é metamorfoses, mostra que ele mudou a sua forma, mas ele não mudou a essência. Isso é importante a gente falar amanhã. Metamorfose é a mudança da forma, mas não da essência. Um exemplo clássico que nós temos é a lagarta que vira borboleta. É o mesmo ser, só que ele muda a sua forma. A lagarta faz o casulo e depois sai a borboleta. E você olha lá dentro, não tem uma lagarta lá, porque é o mesmo ser. Então Jesus já era do jeito que ele mostrou para os discípulos. Ele só não se apresentava dessa maneira, mas é o mesmo ser. Não veio nenhum fantasminha camarada no lugar de Jesus, né? Por isso que não tem cabimento dizer que Jesus era um espírito que se apossou de um corpo e depois saiu e o corpo... Não tem nada disso. É o mesmo ser. Ele é Deus e ele é homem. Dizem alguns 100% Deus, 100% homem. O nosso professor Fábio Secantinho, lá de Americana, que a gente coloca sempre o link na videoaula dele no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, ele não gosta dessa expressão 100%, porque essa expressão ele diz assim, parece que quantifica algo que é infinito. Deus é infinito. Então, ele diz, é inteiramente Deus e inteiramente homem. Naquele momento, Jesus,
naquele momento da transfiguração, ele estava em si a divindade apenas. Nós vamos chegar. Não estava apenas a divindade, mas a divindade que transpareceu. A humanidade não desapareceu. Né? Então o que acontece? Jesus, ele começa a orar, e naquela oração de intimidade, de comunhão com Deus, a humanidade cede lugar à divindade. Ela continuou lá, a humanidade, mas a humanidade aparecia e a divindade não aparecia. Mas agora ele precisava mostrar a sua divindade para os discípulos. E então, quando ele começa a orar, a Bíblia diz que ele se transfigurou. E aí a glória de Deus sai do seu interior. E aí a diferença, irmãos, do que aconteceu com Jesus e do que aconteceu com Moisés no monte. Quando Moisés desceu com as segundas tábuas da lei, depois de ficar mais 40 dias e 40 noites, depois do episódio do bezerro de ouro, ele subiu de novo ao monte. Quando ele desce, ninguém conseguia olhar para Moisés, porque o seu rosto estava resplandecente. Eu preciso colocar um véu no rosto sobre Moisés, no rosto de Moisés, para que as pessoas pudessem falar com ele. Por quê? Porque ele recebeu a glória de Deus. Quando Salomão orou na dedicação do templo, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo e todos se prostraram, ninguém conseguia olhar nem se levantar, porque a glória de Deus tinha enchido o templo. Ninguém conseguia nem olhar, nem nada. Mas é porque a glória de Deus veio sobre o povo. Doutor Ramon? Sim. Eu queria o microfone agora. Não sei se está no seu cronograma, mas é bom que os professores tenham um detalhe importante, que pode sair uma pergunta até curiosa. Algum aluno pode perguntar: não se deu uma sessão espírita? Não, vamos chegar. Vai chegar, né? Então, tudo bem, tudo bem. Então, a glória de Deus veio sobre Moisés, a glória de Deus veio sobre o povo. Isso é diferente. Aqui a glória de Deus não veio sobre Jesus. Jesus já era, ele mesmo se apresentou glorificado. Ele se transfigurou. A glória vem de dentro para fora. Eu coloquei no esboço até as palavras, eu não sabia que seria um ex-papa, né? Mas eu coloquei as palavras do Bento XVI. Eu citei, ele cita muito bem no livro dele, Jesus de Nazaré, a respeito da transfiguração, e ele mostra que a glória que vem do interior, Jesus era glorioso, e aquele resplendor fez até acordar os discípulos. Eles viram um clarão, aquilo acordou os discípulos, e eles viram Jesus com vestes brancas, resplandecentes, glorioso. Era a divindade que aparecia, e a divindade absorvia a humanidade. A humanidade continuava lá, mas a humanidade não podia aparecer diante de tamanha divindade, diante de tal deidade. E por que ele se apresentou como Deus para os discípulos? Eu já dei a palavra, irmão Girão, eu só vou concluir o raciocínio. Por quê? Porque eles precisavam entender que o Messias é Deus. Não é um simples homem que vai governar o mundo. Não é um simples revolucionário que vai libertar Israel. Ele é muito mais do que isso. Ele é Deus. E aí eles viram Jesus na sua glória. Era uma visão? Não, porque a Bíblia diz que Jesus se transfigurou. A borboleta que sai do casulo e ela lagarta, ela não é uma visão. É o próprio ser transformado. Então Jesus não era um fantasma, não era uma visão. A Bíblia diz que ele se transfigurou. Por isso que a Bíblia diz que apareceram Elias e Moisés. Eles vieram mesmo. Vieram mesmo. Não é uma visão. Eles dizem que quando é visão, a Bíblia diz: quando Pedro estava lá em Jope, aí deu uma visão. Um lençol que se abriu,
com aqueles animais, aí foi uma visão. E só em espírito que Tá ele certo? poderia falar com Moisés. Então vamos chegar lá. Então, é a visão. Não é visão, não. Eles tiveram a visão que eles viram. Mas Jesus realmente se transfigurou. Jesus realmente se transformou para eles virem quem é Jesus. E aí a Bíblia diz que chegaram Elias e Moisés. Chegaram mesmo, apareceram mesmo, conversavam com ele. Então não é uma visão. Se conversavam com Jesus e Jesus estava lá, era o mesmo Jesus, só que agora mostrando a sua face gloriosa, e conversou com Elias e Moisés. Não eram dois fantasmas, eram duas pessoas que ali estavam. E como é que eles sabiam que eram Elias e Moisés, se eles nunca tinham visto Elias e Moisés? Porque se aquilo era uma revelação para eles, o Espírito de Deus nos capacita a entender quem é. Quando Nabucodonosor teve o seu sonho, ele não entendeu o sonho. Daniel também não, aí ele foi orar. E o propósito de Deus é que ele entendesse o sonho. Ele deu a interpretação. O Espírito Santo deu a interpretação para Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque era uma revelação para eles. Para que eles soubessem quem é o Messias. O objetivo era esse. E eles inclusive entenderam a conversa, ouviram qual foi a conversa. Falaram a respeito da partida de Jesus. A nossa tradução ao meio da revista corrigida fala da sua morte, mas a palavra original ali é Éxodos, que é saída, partida. Então falaram não só da morte, mas da morte, da ressurreição e ascensão. E eles então diziam, conversavam com Jesus a respeito da necessidade da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus. Para quê? Para que a lei dos profetas se cumprisse. É por isso que estava ali Moisés e estava ali Elias. A lei dos profetas Se cumprindo em Cristo. Se cumprindo em Cristo. Ali Moisés recebeu um presente de Deus. Veio para a terra prometida. Ele veio para a terra prometida. Ele não tinha entrado, mas em Cristo, o que a lei não consegue fazer, Cristo faz. A lei não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, mas Cristo faz com que Moisés pise na terra prometida. E como, né? E como? De uma forma gloriosa. E Elias entendeu. Já vou dar para lá para a irmã. A irmã está segunda na fila. Primeiro é irmão Geradão, daqui a pouco eu falo. E a segunda coisa, Moisés e Elias. Elias viu ali aquele que restauraria espiritualmente Israel. Por quê? Porque tiraria o pecado de Israel. E isso ele vai fazer lá, um pouquinho antes da batalha do Armagedon, quando o remanescente de Israel será salvo. Ele vai salvar todo Israel. Todo Israel vai receber o Espírito de Deus. Não era com Elias, não era com Eliseu, não era com Jeremias, não era com Isaías, não era com João Batista, era com Jesus. É Jesus que cumpre o ministério profético de restauração espiritual. É isso que eles tinham que entender, que a lei dos profetas se cumpriu em Cristo e que havia necessidade da partida de Jesus. Então Elias e Moisés vieram mesmo. Mas como que podia? Elias, tudo bem, Elias não morreu. Então, como eu gostei que o pastor José Serafim falou outro dia comigo em conversa, Jesus falou com Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João não falaram com Moisés e Elias. Por quê? Porque não há comunicação entre as pessoas que estão na dimensão eterna e as pessoas que estão na dimensão terrena. Para Jesus falar com Moisés e Elias, ele primeiro teve que se despir da sua humanidade, porque só Deus é Deus dos vivos e dos mortos. Então não foi sessão espírita lá não. Não existe comunicação entre vivos e mortos. O espiritismo
Ele defende isso. Então, se quem morreu, vem aqui falar para quem viveu o que deve fazer, como deve ser. Mentira. Por isso que não adianta você orar para São Pedro, Santo Antônio, São Tiago. Não adianta, porque quem está lá não sabe o que acontece aqui. E Jesus falou transfigurado. Portanto, o Jesus divino é que falou com Moisés e com Elias. Pedro, Tiago e João até ouviram o teor da conversa, mas não puderam falar com eles. E quando Pedro se dirige a Jesus, Lucas, que é mais específico, ele diz: depois que se apartaram dele, aí Pedro vem e fala com Jesus: eu vou construir uma cabana para o Senhor, para Moisés e para Elias, e a gente fica até sem cabana aqui, nessa glória aqui, pode vir o que for. Nós vamos daqui a pouco ver que Pedro não estava entendendo nada, por isso que a Bíblia diz que não sabia o que dizia. Mas Pedro se dirige a Jesus. Não fala com Moisés e com Elias. Moisés e Elias não falam com Pedro, Tiago e João, porque não há comunicação entre mortos e vivos. Vamos aí começar. Aí eu já dou. Não, já dá não. Eu vou falar algo aqui que se cumpriu comigo numa noite de vigília, de oração. Os irmãos não é obrigado a acreditar. O anedotado do livre-arbítrio. Aconteceu o seguinte: eu estava em casa e um soldado do exército, um irmão que é da igreja Deus é Amor, ele serve, na época ele serviu o exército na Amazônia. E ele chegou lá em casa e disse: irmãos, Deus mandou vir lhe convidar para nós, só nós dois, vamos subir ao monte. Eu quero falar isso aí, porque aconteceu. Os irmãos podem não acreditar no monte. Isso se cumpriu comigo lá na Serra da Cantareira, eu e esse soldado. Irmão, quando chegou embaixo, ele deixou o carro e disse: irmão, vamos subir no pico lá em cima da Serra da Cantareira. E eu fiquei com medo, confesso que eu fiquei com medo. Quando chegou numa certa altura, vocês que já trabalharam na roça, no mato, dentro das grandes matas, existe uma plantação, parece coqueiro novo, né? Aquele monte de coisa, como se fosse coqueiro, que tem mais ou menos 1 metro ou 1,5 metros de altura. E ele pegou um toquinho de vela, acendeu aquilo ali e disse: você está com medo? Eu falei: confesso, irmão, que eu estou com medo. Ele disse: olha, você só vai ver, mas depois eu vou apagar a vela. Aí ele acendeu, irmão. Mas aquilo tinha, irmão, mais de um quarteirão só de prato de feitiçaria. Ali tinha bode, ali tinha peru, cabrito, cabra, pato, o uísque dos mais raros que você pode imaginar e mais caro. Ele disse: olha, esse povo vem aqui fazer um sacrifício desse para servir o diabo. E ele não tem medo. Nós vamos subir o monte para servir a Deus. Amém? Amém. Aí apagou a vela. E aí eu falei para ele: irmão, eu não estou enxergando. Ele disse: você segue os meus passos. E eu segui. Quando chegou lá em cima, no pico da Serra da Cantareira, era meia-noite. Ele disse: agora nós vamos dobrar o joelho. Irmãos, você veio para orar, para falar com Deus? Eu disse: sim. Ele disse: então vamos dobrar o joelho agora. Não me pergunte mais nada. Só quando Deus mandar nós levantarmos, nós vamos levantar. Resumindo a história, eu orei, irmão, das meia-noite até às 6 da manhã. E eu lembro quando eu estava orando ali, mais ou menos umas 4 horas da manhã, aquelas plantações que estavam ali ao meu redor, estava tudo em brasa. E eu olhei assim e vi aquilo como se em brasa, mas não se queimava. Eu lembrei da sarça ardente de Moisés, lá no monte. Mas isso é um fenômeno que... eu não sei. Aí terminou a oração, eu peguei uns ramos daquelas árvores que estavam em brasa e trouxe comigo. E quando chegamos embaixo na Serra da Cantareira, que pegamos... Não, nesse dia nós não fomos realmente de carro. Nesse dia nós fomos a pé. Quando chegamos embaixo, que pegamos o ônibus, ele pagou a passagem, eu também paguei, fomos lá para o fundo. E todo mundo queria entrar, pagava a passagem, mas ficava ali. O motorista dizia: gente, passa para trás, aqui não cabe mais ninguém. Resumindo a história, ninguém passava para trás. E o motorista disse: o que está acontecendo aqui dentro? Vocês estão com medo de ir lá para o fundo? Ele disse:
motorista. E nós não sabemos o porquê, mas uma coisa eu quero dizer para o senhor: não sei, nós não conseguimos passar para o outro lado. E eu, mas o irmão que estava lá, nós sabíamos que aquela unção que estava em nós proibia, inibia deles passarem para o outro lado. Nós só oramos 6 horas. Agora Moisés orou 40 noites, 40 noites. Imagine como foi a situação. Eu tive uma pequena experiência. Eu trouxe aqueles ramos de galhos que estavam iluminados em brasa e fiquei com ele em casa durante 3 dias. Ele ficou em brasa. Depois ele se apagou. Isso foi uma experiência que eu tive. Foi o máximo de tempo que eu fiquei de joelho orando. Foi 6 horas. Durante os 40 anos de crente. Exato. Agora esse negócio de brasa aí é um fenômeno químico normal que tem nesse tipo de vegetação. Irmã Maria. E depois eu dou a palavra ao pastor José Serafim, já pode falar. Irmão, para mim é uma coisa bastante curiosa. A pergunta que eu estou perguntando é para mim. Porque a gente sabe que Elias foi arrebatado, mas a gente sabe que Moisés morreu e foi até preciso que o arcanjo louvasse o Senhor, que o Senhor repreendesse. E como acontece de Moisés e Elias chegar nessa hora santa de Jesus, a transfiguração de Jesus? Vamos lá. Já passou o Zé Serafim, já responde também. Pois não. É exatamente essa dúvida da irmã. O espírita invoca. Jesus é Deus, ele não invoca, ele convoca. Ele convoca quem ele quer, porque ele é Deus dos vivos e é Deus dos mortos. E quando ele convoca, todos têm que obedecer. Amém. Era isso que você ia falar, né? Exatamente. Eu não tinha falar. Eu não tinha um saco que eu já dou a palavra, não, senão a gente não acaba. Então o que acontece? O que acontece, irmãos? Moisés tinha morrido? Tinha morrido. Mas para Deus não há morte. Jesus explicou isso. Mateus capítulo 22. Né? Nós já falamos aqui, mas nós vamos ler novamente. Né? Mateus capítulo 22, versículo 31. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus os declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Porque para ele vive. Abraão vivia, Isaac vivia, Jacó vivia. E quando ele se apresentou para Moisés, ele disse: eu fui o Deus de Abraão. Não, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, ele chamou Moisés. Alguns dizem que isso é uma prova que Moisés ressuscitou. Os adventistas gostam muito disso. Não, isso é uma prova que Moisés ressuscitou. Não, Moisés não ressuscitou. Sabe por que não ressuscitou? Porque o primeiro que ressuscitou em corpo glorioso, a primícia dos que dormem é... Então Moisés não podia ter ressuscitado antes. Mas não acharam o corpo dele. Deus escondeu o corpo dele. Até do diabo. Deus escondeu o corpo de Moisés e nem o diabo achou. Mas isso não quer dizer que não tenha corpo. Justamente por ele ter escondido, é sinal que tem. Então Moisés estava morto, mas ele veio se apresentar porque foi convocado. E Elias não tinha morrido, mas também foi convocado. E ambos estavam na dimensão eterna. Um pela morte e o outro arrebatado. Como vai acontecer com a igreja? Os que morreram em Cristo ressuscitarão. E depois aqueles que estiverem vivos serão transformados. E todos se encontrarão com o Senhor. Todos vão entrar na dimensão eterna. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Seja na ressurreição ou no arrebatamento. Então Elias, daqui a pouco, está todo mundo com a cacada caçada. Então o que acontece? Elias morreu simbolizando os mortos que verão Jesus glorificado. Moisés. E Elias não morreu simbolizando aqueles que serão arrebatados e que também verão Jesus glorificado. Por quê? Porque a revelação da transfiguração era uma confirmação da revelação que Jesus tinha dito a respeito da igreja. 6 dias depois do quê? 6 dias depois que Jesus falou que haveria a igreja. E a igreja será reunida com Cristo em glória, tanto os mortos que ressuscitarão,
como os que estiverem vivos e serão transformados. Então, Elias e Moisés realmente apareceram ali. Embora eles simbolizem a lei dos profetas, embora eles simbolizem o povo de Deus que irá e se encontrar com o Senhor na glória. Mas antes da glória, tem que vir a cruz. É isso que Jesus ensina, Pedro, Tiago e João. Qual é o assunto que Moisés e Elias conversaram com Jesus? A sua partida deste mundo. A sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. E enquanto Pedro fica olhando, mas Pedro não entendeu nada. Por quê? Porque ele queria fazer uma cabana para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus. Ou seja, considerava Jesus como o povo, apenas um dos profetas. Parece que Pedro era muçulmano. Os muçulmanos dizem que Jesus é um dos profetas. Eu até coloquei aqui no esboço um versículo do Alcorão dizendo que os íntegros, quem são os íntegros? João Batista, Jesus, Elias, Zacarias, o pai de João Batista, são os íntegros. Eles consideram Jesus como apenas um dos. Era assim que o povo considerava. Mas Jesus se transfigurou para mostrar que ele não é um profeta, ele é o Filho de Deus vivo. O Filho de Deus glorioso. E quando Pedro diz, vamos construir uma cabana para cada um, ele coloca Jesus no mesmo nível. É por isso que a Bíblia diz, ele não sabia o que dizia, ele não tinha aprendido ainda. E aí quando ele fala essa tolice, o Elias e Moisés desaparecem. E só fica, ou melhor, quando ele fala essa tolice, vem uma nuvem. Vem uma nuvem sobre Jesus, Elias, Moisés, Pedro, Tiago e João. Esta nuvem era a presença de Deus, a famosa Shekinah, a presença de Deus. Era a nuvem que ficava ali na arca, sobre o Santo dos Santos. E à noite ela se transformava numa coluna de fogo. A nuvem era o sinal da presença de Deus. E a nuvem vem para que eles entendessem. Porque eles estavam na frente da lei dos profetas, de Elias e Moisés. Eles tinham que lembrar que Jesus não só é o Messias, é Deus e está. E quem está com Jesus está na presença de Deus. E aí vem a nuvem. E eles têm uma experiência que nunca poderiam ter. Porque eles não eram sumos sacerdotes. Eles não podiam ir à presença de Deus, no Santo dos Santos. Mas vem esta nuvem e nos cobre. Eles participam da glória de Deus. Porque quando a lei e os profetas se cumprem em Cristo, a glória de Deus está à nossa disposição. É por Cristo, em Cristo, que eu e você podemos entrar na presença de Deus. Coisa que a lei não podia fazer. Moisés foi lá, e a nuvem lá, quando apareceu no Monte Sinai, a nuvem era escuridão, porque a lei é a sombra das coisas que viriam. A nuvem era uma escuridão, e quando Moisés voltou com o rosto brilhando, mas o povo teve medo de chegar perto da nuvem. Não, Moisés, vai lá, você, porque a lei não nos traz em comunhão com Deus. A lei não tem o poder de nos levar à presença de Deus. Mas o sangue de Jesus faz com que aqueles que estavam longe fiquem perto. A nuvem veio para mostrar que o sangue de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus nos faria entrar na presença de Deus. Eles tinham que aprender isso. Mais importante do que Israel ser restaurado como rei, era eles terem acesso à glória de Deus. E aí da nuvem vem a voz: este é o meu filho amado, em quem me compraste. A ele ouvi. A mesma voz que João Batista ouviu lá no batismo: este é o meu filho amado, em quem me compraste. Mas agora aqui era dirigida aos discípulos. A ele ouvi. Não é mais a lei nem os profetas. Eles se cumprem em Cristo. Agora vocês têm que
Jesus. Não é ouvir o que diziam os escribas a respeito do Messias. Não era ouvir as tradições e as lendas a respeito do Messias. Não era esperar um libertador político como os escribas. Não, era ouvir a Jesus. Se Jesus disse que ele é o Messias, se Jesus disse que vai edificar a igreja, se ele disse que ele tem que morrer e ressuscitar, ouçam a ele. A verdade está nele. O cumprimento da lei dos profetas está em Cristo. E aí, quando eles olham, já não tem mais Elias, já não tem Moisés, já não tem mais nuvem, não tem mais Jesus glorioso. Só tem Jesus do mesmo jeitinho que eles viram quando subiu. E aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês não contem isso até que aconteça a morte e a ressurreição. Por quê? Diz o internauta. Por quê? Porque ali Jesus antecipou o que haveria de acontecer. Ele mostrou para eles o quê? Eu sou o Messias, mas o Messias precisa morrer. O Messias precisa ressuscitar. Só então o Messias estará glorificado. Aí vocês podem dizer. Vocês não podem dizer agora porque não aconteceu isso ainda. A lei não se cumpriu ainda. Ela só vai se cumprir quando eu morrer. E quando eu ressuscitar. Aí vocês vão dizer. Por isso que ele falou para não contar ainda. E os discípulos, como é uma cabeça dura, quando eles desceram, tudo bem, tu és o Messias é Deus, precisa realmente que o Senhor morra, que o Senhor ressuscite, está tudo bem, nós vamos ouvir ao Senhor agora, né? Deus até falou com a gente na nuvem, mas Elias não tinha que vir primeiro? Eu vi o Elias lá. Por que a gente só viu ele lá? Por que ele não apareceu antes aqui? Você vê que eles nem perguntaram para Moisés. Por quê? Porque Elias tinha que vir primeiro. Lá em Malaquias, vai atrás ali. Anda para trás. 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 Para trás. Vamos começar. Atrás, aqui, não, já passou. Aí. Em Malaquias 3:1 dizia: o anjo do Senhor preparará o caminho diante do Senhor. E em Malaquias 4 dizia: esse anjo do Senhor é o profeta Elias, né? Porque dizia: virá o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que a terra não fosse ferida com maldição. Então todo mundo esperava Elias. Os judeus esperam Elias até hoje. Passa para frente. Aqui não. É o seguinte. Isso. Quando algum judeu é circuncidado, eles põem uma cadeira. O rabino põe uma cadeira. E se você for sentar na cadeira, ele diz: não, essa é a cadeira de Elias. Porque eles dizem que Elias tem que assistir a toda a circuncisão. Porque ele disse que ele tinha ficado sozinho. Então Deus disse: não ficou sozinho, não, tem 7.000 que mandou lá. Então até hoje ele tem que ficar de castigo ali na cadeira, vendo um judeu ser circuncidado para mostrar que Israel não é ele. Israel continua depois dele. Segundo, na Páscoa, eles colocam uma taça de vinho para Elias no ceder da Páscoa. Por quê? Porque tem uma discussão. Tem que pôr 4 ou 5 taças. Porque, de acordo com a tradição judaica, 4 ou 5 taças que tem que colocar por causa da interpretação que eles dão dos versículos da Páscoa. É 4 ou 5 taças de vinho. Então eles dizem: então vamos colocar 5, uma é de Elias. Quando Elias vier, ele esclarece. E nas orações, depois da refeição e na oração da manhã, eles pedem a Deus pela vida de Elias. Porque para eles, Elias vem antes do Messias. Só que aí então eles perguntaram: mas a gente viu Elias lá, mas por que ele não veio ainda? Se nós o Messias, eu devia ter vindo. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: mas ele já veio. E fizeram com ele o que quiseram. Aí eles entenderam que esse Elias era João Batista. Por quê? Porque é o ministério de Elias. O ministério de Elias não era a pessoa de Elias.
Elias achou que era a pessoa dele, mas a gente já aprendeu que lá no Monte Sinai, ele descobriu que o ministério era maior do que começou com Elias, passou para Eliseu, foi passando por todos, passando, até Lucas 16 e 16. Vamos pedir para que o nosso irmão Joveci, está aqui, Joveci está aqui. Isso, leia Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todos os homens empregará força para entrar nele. A lei e os profetas duraram até? Era o Elias que tinha de aparecer. O ministério profético termina com João, o ofício profético termina com João. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O João encerra o ofício profético. E ele veio no espírito e virtude de Elias. É o que o anjo Gabriel diz. Lá em Lucas, capítulo 1. Vamos ler. Lucas, capítulo 1. Vou pedir para o nosso irmão bispo, o bispo de Minas, o candidato, leia para nós. Lucas, capítulo 1, versículo 15 e 16 e 17. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então vejam bem, o anjo disse ao Elias, ele viria no espírito e virtude de Elias. Ele completaria o ofício profético de restauração espiritual do povo. Não ia restaurar todos, porque a restauração só se complementa na figura de Jesus. Então está aí. João Batista também não é reencarnação de Elias, viu? Os espíritas gostam de falar assim, tá vendo? Apareceu lá, a gente já viu que não é sessão espírita. E o seguinte, Allan Kardec, que escreve isso, né? João Batista é a reencarnação de Elias, mas ele mesmo diz, no mesmo livro que ele diz isso, nesse livro ele diz o seguinte, que quando há uma reencarnação a pessoa evolui. Que evolução, né? Elias não morreu, foi arrebatado para o céu, João Batista perdeu a cabeça. Evoluiu. Então não dá para ser. Segundo o próprio Allan Kardec diz que quando alguém reencarna, ele assume aquela forma. E se ele vier aparecer, ele aparece na última forma reencarnada. Mas, então tinha que ter aparecido João Batista, não Elias. E olha que João Batista, Pedro, Tiago e João conheciam. Eles não iam confundir. Mas apareceu Elias. Então é sinal que não é o Elias. O próprio João Batista disse, eu não sou Elias. Perguntaram para ele, tu és Elias? Ele disse, eu não sou Elias. Não, mas se Jesus disse que ele era Elias, então ele é um mentiroso? Não. Quando perguntaram para ele, perguntaram se a pessoa de Elias. Ele disse, não, meu nome é João. Eu não sou Elias, meu nome é João. Mas ele veio no espírito e virtude de Elias. Mas tem uma coisa final, irmãos, para desmontar. A pessoa para reencarnar tem que morrer. E o Elias não morreu. Como é que ele podia ter reencarnado?
Então vocês veem que não tem cabimento essa história. Então, a transfiguração foi um presente que Deus deu a Elias. Elias pôde ver a realização da restauração espiritual que ele tanto zelou, que ele tanto quis. E nós aprendemos com a transfiguração. Não ouça a lei, não ouça os profetas, não ouça os doutores, ouça a Ele, Jesus. A Ele ouvir. E os discípulos entenderam que Elias era João Batista, e aí ficaram tranquilos. Certo? Alguma pergunta? Os que eu tinha caçado aí, agora está devolvida a palavra. Temos pergunta? Já sanou. A última pergunta que teve, lembrei agora. O internauta lhe perguntou se as duas testemunhas do Apocalipse são Elias e Elias. Isso é uma briga. Isso aí é um assunto para o pastor José Serafim. Tem 3 entendimentos. Né? Uns entendem que é Elias e Enoque, os dos testemunhos, outros entendem que é Elias e Moisés, e usam essa passagem para confirmar, se bem que não tem nada que ver uma coisa com a outra, e outros dizem, como o pastor José Serafim, que são 2 outros profetas que vão se levantar. Não é? Não tem por que serem Elias e Enoque, Elias e Moisés. Na passagem da transfiguração, pelo estudo que nós fizemos, fica bem claro que a missão de Moisés e a missão de Elias estavam terminadas, cumpridas em Cristo. Esse é o coroamento da mensagem. E, portanto, não haveria razão para que eles viessem a voltar. Então parece que a linha do pastor José Serafim é a que mais sentido faz à luz da transfiguração. Por quê? Porque antes do Messias voltar para Israel, é preciso que o povo seja convertido, e é preciso que a besta seja afrontada. É por isso que se levantaram 2 profetas, no espírito e virtude de Elias, no espírito e virtude de Moisés, para fazer a libertação do povo e para fazer o confronto com a idolatria. Pois não. O importante não é a pessoa, o importante é o ministério. E o ministério é de Deus, portanto ele é superior à pessoa. Assim como João Batista representava o Elias que havia de vir, as 2 testemunhas serão 2 elementos que Deus vai levantar na hora, na mesma virtude. Porque o importante não é, a pessoa vai chamar Elias, João, José, Mané, Joaquim, não importa. Quem opera é Deus. Exato. Então, essa é a nossa lição de hoje. Eu agradeço aí a audiência dos irmãos aí. Pedimos desculpas aí mais uma vez pela qualidade do nosso trabalho hoje. Não sei se os irmãos estão recebendo melhor ou pior, mas tivemos uma improvisação por conta do nosso despejo. Vamos, o irmão Alexandre está por aí? Eu não vi o Alexandre. Ah, ele precisou sair? Então eu vou pedir para